ler a palavra do Senhor. Nós ainda temos tempo de ouvirmos a palavra de Deus no culto abençoado. Deus já falou muito ao seu coração nesta noite, através dos testemunhos, dos louvores, da sua palavra. E Ele continuará a falar até o término deste culto. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Salmo de número 40, versículo de número 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés, vamos todos orar neste momento em nome de Jesus. Glória a Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, quero louvar o Senhor nesta noite pela Tua palavra, pelos louvores, cada palavra, Pai, ministrada nesta noite, pelos testemunhos. Quero louvar ao Senhor pela Tua igreja, a grande obra que o Senhor tem realizado neste lugar. Pai, nós louvamos a Ti e queremos agora ouvir a Tua voz por mais uma vez. Tu já tem falado a este lugar. Mas antes de tudo, ó Deus, eu quero neste momento orar pelos nossos missionários que estão nos campos missionários, Deus, a pregoar a Tua palavra, a levar o Teu evangelho adiante. Visita, Pai, cada um deles, capacitando como Tu tem capacitado. Deus, fortalecendo aqueles que levam as boas novas do Senhor, que tem os seus pés abençoados, que tem suas idas, ó Pai, na dispensação do evangelho. Abençoa todo o missionário da Igreja de Deus do Brasil. Abençoa as igrejas co-irmãs, com seus missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, pregadores do Evangelho. Apresentamos diante de Ti, Pai, e louvamos a Ti porque Tu és bom e até aqui Tu tem nos ajudado. Assim nós louvamos e adoramos o Senhor em nome de Jesus. Podeis se assentar glorificando e adorando a Jesus. Queridos, eu quero falar para você nesta noite que esperar não é fácil. Amém? Esperar não é fácil. Esperar no Senhor não é fácil. Nós temos exemplos na Bíblia de homens de Deus, homens que ao ouvir o chamado de Deus, passou a segui-lo, com promessas do que Deus iria fazer e realizar em suas vidas. A palavra do Senhor fala de um homem chamado Abrão, no capítulo número 12 do Gênesis, e ele o chamou para sair do meio da sua parentela, do meio do seu povo, lá de Ur dos Caldeus, e deixar-se guiado pela voz e pela presença de Deus. No capítulo de número 12, Deus falou: Abrão, sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela. Irei te mostrar uma terra que mana leite e mel. Irei fazer de ti uma grande nação. Te abençoarei como a areia do mar, se tu apenas me ouvires e andar em meus caminhos. E a palavra do Senhor diz, o capítulo 12 diante de Gênesis, que Abrão assim fez. E passou a peregrinar no deserto, andando na presença de Deus. E Deus fez uma promessa a este homem, que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria multiplicador na face da terra. E Abrão tinha uma promessa de ter um filho. Mas acontece, amado, que no decorrer deste tempo, dessa peregrinação, andando na presença de Deus, este homem que conversava com Deus praticamente face a face, eu quero trazer algo para você nesta noite. Ele não soube esperar em Deus. Mas como pode um homem que era Abrão e se tornou Abraão não soube esperar em Deus? Não soube esperar em Deus. Deus faz uma promessa para Abraão, que ele teria um filho. E Abraão, querendo apressar para que a promessa se cumpra, ele pega a serva de sua esposa Sara e vai coabitar com ela. E deste relacionamento nasce o filho chamado Ismael, mas não era o filho da promessa. Muitas das vezes, amados, mesmo sendo alguém tão próximo de Deus,
mesmo sendo alguém tão próximo do ouvir falar de Deus, de dialogar com Deus, não sabe esperar em Deus, não consegue esperar em Deus. No capítulo 15 de Gênesis, depois que Ismael nasceu, e começou os problemas a surgirem dentro da casa de Abraão, depois que começou a ter a desavença entre a mãe de Ismael com Sara, começou aquela contenda, criar aquela contenda no capítulo 15. Se você ler no Gênesis, você vai ver agora, Abraão vai entrar e conjecturar, falando com Deus, porque ele não tem um herdeiro. O único que ele tem é um conservo seu, do Damasceno Eliezer. E ele vai interrogar, vai falar com Deus: Senhor, eu não tenho um herdeiro, eu não tenho a quem dar seguimento a tudo aquilo que tu prometeu. E mais uma vez, Deus vai chamar Abraão, praticamente vai o pegar pela mão, levar fora da tenda, numa noite bem de céu estrelado, e diz para ele: Abraão, tu podes olhar para os céus. Ele levanta a sua cabeça e o céu está todo estrelado. E ele diz: não te disse eu, se tu apenas tu crês, assim será a tua descendência. Tu podes contar as estrelas dos céus. E nós sabemos, amados, que Deus só queria uma coisa: que Abraão esperasse nele com paciência. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, nós temos uma dificuldade de esperar com paciência no Senhor. O salmista aqui, ele vai declarar: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. O salmista Davi, ele vai declarar o testemunho pessoal de Davi, sobre como Deus o livrou de uma situação difícil. Ele começa declarando que esperou paciente no Senhor, e experimentou sua resposta. Fiel, este versículo nos ensina sobre a importância da paciência, da confiança e da certeza que Deus ouve e age no tempo certo. Quando Deus diz, quando Deus nos promete, quando Deus tem algo para efetizar, para concluir em nossa vida, para nos entregar, cabe a nós, como bons filhos de Deus, mergulhar na presença de Deus e ter paciência para ver algo acontecer, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Quantas vezes, amados, quando nós estamos no desespero, querendo algo, que algo aconteça na nossa vida, muitas das vezes bate em nosso coração uma tristeza, uma angústia, um desespero. Por que que as coisas não acontecem logo? Por que que as coisas não se realizam logo? Porque, amados, porque nós precisamos entender uma coisa, que a promessa, ela não se cumpre no meu tempo e nem no seu tempo, ela se cumpre no tempo de Deus, e cabe a nós, como bons cristãos, bons crentes em Cristo Jesus, esperar com paciência no Senhor. E quando se diz esperar com paciência no Senhor, é viver, amado, uma atitude de esperança. Nunca perca a esperança na palavra de Deus. Se a palavra de Deus tem promessa para a tua vida, se tu tem andado segundo o curso do Evangelho, segundo a vontade de Deus, aprenda a esperar com paciência em Deus. Aprenda a esperar com paciência na palavra de Deus. Aprenda a viver em fidelidade para com Deus, que brevemente Deus, no tempo dele, irás entrar com socorro em favor da tua vida. O verbo esperar sugere uma expectativa ativa, confiante, numa possibilidade resignada. Paciência aqui indica resistência e perseverança diante das dificuldades. Quando a Bíblia diz que nós temos que esperar com paciência, é que nós temos que viver, amado, aqui uma resistência diante da dor, diante do sofrimento, diante do problema, diante da dificuldade, diante daquele problema que está gerando
uma situação adversa, diante da adversidade, seja ele qual for, nós temos que ser resistente àquilo e entender que estamos esperando no Senhor, e o Deus que você serve, Ele não falha, Ele nunca falhou, Ele não falta, Ele sempre virá na hora certa ao teu encontro para cumprir aquilo que Ele tanto prometeu para você e para mim. Então aprenda a esperar com paciência no Senhor. Mas pastor, eu irei cruzar os meus braços e vou ficar agora feito alguém que já perdeu a esperança de maneira nenhuma. Enquanto tu espera, tu tem dois joelhos para dobrar e falar: Senhor, ainda estou aqui esperando. E quando tu espera, tu tem uma boca para clamar: Senhor, olha para o clamor do teu filho, olha para o clamor da tua serva, tem de misericórdia dessa situação. Eu tenho clamado a ti, tu tem promessa para a minha vida. Isto, amado, é ser eficaz naquilo que estamos esperando e fazendo diante do Senhor. Então não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Espere com paciência no Senhor, e Ele irá realizar a boa obra daquilo que foi prometido para você e para mim, em nome de Jesus. Amém? Ele se inclinou para mim. O cuidado de Deus, quando nós ouvimos e participamos, amados, do testemunho da família Ferreira, nós nos alegramos. Se tem pessoas que conhecem a história da família de Sei, de Paula, somos nós. Podemos falar irmã Eliane, irmão Zé, a nossa família, porque nós congregamos juntos desde o outro ministério, e esta família nos acompanha há mais ou menos uns 20 anos, ou mais. Tem mais, né, Sede? Sede já está aí numa idade nova, e nós sabemos, amados, da história, e eles fazem parte da nossa vida, porque nos tornamos uma família, e nós sabemos, compartilhamos juntos das alegrias, dos sofrimentos, quantas lutas, quantas dificuldades, e hoje nós nos alegramos com esta família, com o crescimento familiar, com a resposta das orações, e principalmente, amado, com o crescimento espiritual desta família. E eles podem declarar que diante de todas as lutas que eles passaram, diante de todas as dificuldades que eles enfrentaram, eles prevaleceram buscando o Senhor. Muita gente comete erros terríveis. A Bíblia não diz que você vai estar isento de lutas. A Bíblia não diz que você vai estar isento do pecado. A Bíblia não diz que você vai estar isento das falhas, dos erros. A Bíblia diz que no decorrer da tua caminhada você vai passar por um processo. E em meio a esse processo, como o Yonsei falou aqui, você vai pecar, você vai falhar. E nesse processo você vai errar contra Deus. Porque se nós fossemos homens santos, ao ponto que não pecássemos mais, Deus já tinha nos levado para Ele. Mas no nosso processo, na nossa caminhada, nós cometemos erros, cometemos falhas. Mas eu digo para você que em meio aos erros, que em meio às falhas, nós vivemos um aprendizado na presença de Deus. E em meio a esse aprendizado vem o perdão de Deus. Em meio a esse aprendizado vem a misericórdia de Deus. Em meio a esse aprendizado vivemos o amor de Deus, a compaixão de Deus. E a vida com Deus, ele é um processo de transformação diário, semanalmente, mês a mês, ano a ano. E vai se passando o ano e nós estamos ali, Deus vai trabalhando em nós. Deus vai trabalhando em nós, Deus vai forjando o nosso caráter. Nós estamos ali com paciência. Deus, eu sou um homem difícil de ser trabalhado, mas Deus está trabalhando. Eu sou um homem difícil de ser moldado, mas Deus está moldando. Eu sou um homem duro, mas Deus está quebrantando. O meu coração é duro, mas Deus está ajudando a quebrar. E esse processo vai progredindo, vai progredindo. A palavra de Deus vai trabalhando em nós, e nós vamos tropeçando, e Deus vai nos levantando. Mas Deus continua com o seu perdão, com a sua misericórdia. Mas nós não desistimos, porque a paciência não é desistir, ela é eficaz, é progredir, é ir adiante. Falando: Deus, eu estou aqui, segura nas minhas mãos, caminha comigo, eu preciso de ti. E em meio a todo esse processo, as bênçãos vão se chegando a nós. Em meio a todo esse processo, as bênçãos espirituais vão se chegando a nós, as bênçãos financeiras vão se chegando a nós, porque nós estamos permitindo que Deus trabalhe em nós.
Você quer ver Deus cumprir as promessas dele na tua vida? Permita Deus trabalhar na tua vida. Permita Deus trabalhar no teu coração. Permita Deus trabalhar na tua mente. E Ele vai gerar em você paciência, para que você viva o melhor de Deus. As pessoas, quando lê a Bíblia, às vezes elas não buscam a interpretação correta do texto. Muita gente acha que quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, Abraão era crente em Cristo, em Deus. Ele cria em Deus. De maneira nenhuma. O processo de crença de Abraão é quando ele ouve a voz de Deus e agora ele vai seguir o Senhor. Em meio àquela caminhada a Deus, ele trabalhou no caráter de Abraão. Mesmo ouvindo a voz de Deus, quando ele chega no Egito, ele lança uma mentira. Ele peca contra Deus. Ele fala para o rei egípcio que aquela mulher que está com ele é apenas a sua irmã, não é sua esposa. E Deus traz uma penalidade sobre aquele rei por causa da mentira de Abraão. Em meio à caminhada de Abraão, ele teve acertos e erros, mas ele foi persistente, esperando no Senhor. No capítulo 15, quando Abraão está a conjecturar com Deus, ele está praticamente perdendo a paciência, porque ele precisa de um herdeiro. Ele está sem paciência. Senhor, eu só tenho Damasceno Eliezer. Onde está a tua promessa? E muitas das vezes, amados, o desespero é tão grande, a necessidade do milagre é tão grande, a necessidade da resposta de Deus é tão grande, que nós entramos em conflito conosco e começamos a perguntar a Deus: oh Deus, onde está a promessa? Deus, eu tenho orado e não tem acontecido, tu tem prometido para mim. Há uma promessa de salvação para a minha casa, uma promessa de salvação para a minha vida, uma promessa de salvação para a minha família. E às vezes você está entrando em desespero, e é nessa hora que Deus, Ele entra com uma palavra no teu coração e diz: olha, eu estou aqui, a tua bênção vai chegar, o teu milagre vai acontecer, mas você não pode ficar parado, você não pode desistir, você não pode ficar pelo meio do caminho, você ainda continua a orar, continua a buscar, continua a se declarar que você pertence ao Senhor, que você é dele, que você está pagando, você está orando. Pagando, não existe essa palavra pagar, ninguém precisa pagar nada, você está orando, você está clamando pela salvação, pela cura, pela libertação. Ele se inclinou, é cuidado de Deus. Quando Deus para tudo para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua voz, é porque Ele tem um cuidado especial pela tua vida. A palavra de Deus diz que quando o povo de Deus era escravo no Egito, sofrendo diante de tudo aquilo que o rei Setim e Ramsés fazia sobre eles, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo que estava a clamar por ele. Chegou às suas narinas, chegou aos seus ouvidos o clamor daquele povo, e Deus se inclinou para ouvir o que aquele povo estava a clamar por socorro. Para o povo hebreu, para o povo de Deus que vivia como escravos, eles começaram a ouvir e a clamar por Deus. E eu quero falar algo para você, amado. A Bíblia diz que Deus, Ele lembrou-se das promessas feitas a Abraão, lembrou-se daquele povo. Nós trazemos conosco a palavra de Deus lá no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer, amado, que nós nos tornamos uma nação, um povo, um sacerdócio, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando você olha para você e diz: outrora eu não era ninguém, mas agora eu me tornei povo de Deus, eu me tornei filho de Deus, eu me tornei nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus. Deus está falando para você, falou: olha, não permita que a impaciência deixe você sem receber aquilo que eu tenho para a tua vida. Apenas seja paciente na busca, continue a buscar, porque você pertence a mim. Mas acontece, amados, que em meio a este percurso, qual nós achamos que às vezes perdemos a paciência para ver Deus trabalhar em nossa vida, este processo duradouro, que por mais nós achamos que é longo, que não vai acabar, esse processo todo, esse tempo todo, é o tempo que Deus está forjando o nosso caráter, é o tempo que Deus está trabalhando na nossa vida, para que nós possamos ser melhor do que nós éramos, porque quando o milagre acontece, quando a bênção acontece, nós nos entregamos por inteiro para Ele, porque temos visto os sinais,
as maravilhas, tudo se concretizando em bênção na nossa vida, e nos entregamos a Ele. Aprendamos a ser paciente. A imagem de Deus se inclinando revela a sua proximidade e interesse pessoal em nós. Deus não é indiferente ao sofrimento humano, Ele se aproxima e nos atende. O povo de Israel clamou no Egito, Deus ouviu e desceu para libertá-los. No Êxodo capítulo de número 3, 7, versículos 7 e 8, nós podemos ver que o povo clama e Deus se aproxima. Eu quero falar para você, quando você está a clamar, quando você está a chorar, quando você está a apresentar a sua vida diante do Senhor, lembre-se, Deus está a colher as tuas lágrimas. O hino que a irmã cantou aqui, o hino do Marcos Nascimento, as suas lágrimas um anjo tem colhido, que a vitória vai chorando, geme e chora. Ah, Senhor, está demorando, tenha paciência, vai chorando, geme e chora, porque Deus tem vitória para aquele que espera com paciência no Senhor. O sofrimento ele não é eterno, a dor não é eterna. Deus tem vitória para a tua vida. Seja paciente no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus não apenas ouve, mas também responde. Devemos aprender a esperar com paciência, sabendo que Deus tem tempo certo para tudo. Nossos clamores não nos são ignorados por Deus. Ele se inclina para nos ouvir e responder. Espera no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Espera no Senhor. Ele é o teu Deus. Esperar pode ser um período de crescimento espiritual, fortalecimento da fé. Aprenda a esperar em Deus, e você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Para nós encerrarmos, como você tem lidado, o testemunho de Davi, o Salmo 40, versículo 1 nos ensina que esperar no Senhor nunca é vão. Deus inclina, ouve e age no momento certo. Se você está esperando uma resposta, confia que Ele está no controle. Espera no Senhor. Tenha paciência e você irá ver o que Deus irá fazer na tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.